Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal Vene Casagrande para falarmos do Flamengo, que tem um mês agitado, um mês com jogos extremamente importantes e que passa por um momento, digamos, turbulento dentro das quatro linhas, sobretudo após o empate, repito, empate com muito gosto de derrota com o São Paulo por conta do contexto do duelo, como o resultado foi criado e, obviamente, passando pela expulsão de Gonzalo Plata, que eu acho que foi o principal responsável por esse empate lá na Vila Belmiro. Mas a vida do Felipe Luiz, olha, vai ficar ainda mais difícil e a gente vai trazer informações e vamos explicar para vocês por que isso vai acontecer. Vamos falar também sobre o Pedro, como é que está o processo de recuperação. Temos novidades em relação ao atacante do Flamengo. Será que vai ter tempo suficiente para ele se preparar para a final da Libertadores? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas. Bastante. Vamos para as informações? Eu vou trazer as informações e depois as minhas opiniões. Vamos lá. A seleção uruguaia, o técnico Marcelo Bielsa, ele não divulga a lista de convocados para os jogos da seleção uruguaia. Temos data FIFA agora em novembro, vocês já sabem, inclusive Danilo e Alexandre estarão servindo a seleção brasileira, e aí fica sempre a preocupação aos demais jogadores do elenco, que são sempre, digamos, selecionáveis. Vamos direto ao ponto. Seleção uruguaia, apurei que os 4 uruguaios do Flamengo estão pré-convocados para a seleção uruguaia. E a lista final, os jogadores receberão a confirmação após os jogos do final de semana. No caso do Flamengo, contra o Santos no Maracanã, 6h30 da noite no domingo. E aí, Varela, De La Cruz, Arrascaeta e Vinha, mesmo não sendo muito utilizado, Vinha não vem sendo muito utilizado pelo técnico Felipe Luiz, mas está na pré-lista, na pré-convocação do técnico Marcelo Bielsa, e eu não duvido nada dos 4 serem chamados, porque são 4 jogadores que são sempre chamados pelo treinador e são utilizados também em sua seleção uruguaia. Inclusive o Arrascaeta, vocês vão se recordar, foi elogiado publicamente por Marcelo Bielsa, algo raro de se acontecer. O Marcelo Bielsa não é de elogiar jogador assim, ainda mais o Arrascaeta, porque ele era um treinador que sempre pegava no pé do Arrascaeta e elogiou demais o camisa 10 do Flamengo. Então, esses 4 estão na pré-convocação e devem ser chamados. Carrascal também voltou a jogar normalmente, está à disposição, foi chamado para a seleção colombiana. E ainda tem o Gonzalo Plata, que embora esteja suspenso contra o Santos, mas a gente sabe que é um jogador que é muito utilizado por Felipe Luiz e vai fazer falta na data FIFA. O Flamengo vai pegar o Sport. É o Sport, mas gente, não dá para dar mole. Ainda mais o Flamengo, né? O Flamengo, ele consegue se atrapalhar com ele mesmo. Ele tropeça nas próprias pernas. É impressionante a quantidade de pontos que o Flamengo deixou no caminho do Campeonato Brasileiro, perdendo para ele mesmo. Grêmio em casa, jogo contra o Fortaleza, que era muito fácil de ganhar, se complicou. Esse jogo contra o São Paulo foi patético o que aconteceu. O Flamengo entregando o primeiro gol, depois Gonzalo Plata sendo expulso. Então foram vários pontos que o Flamengo deixou pelo caminho. Pontos esses. O próprio Santos, no primeiro turno, gente, o jogo do Flamengo contra o Santos no primeiro turno foi vergonha. Inclusive, eu espero que não se repita isso no Maracanã, porque só faltou estender um tapete vermelho para o Neymar. Eu estou gravando esse vídeo aqui antes do jogo Palmeiras e Santos. O Neymar vai ser poupado desse jogo por ser uma grama sintética e volta a jogar contra o Flamengo. Eu espero que no Maracanã eles não façam o que eles fizeram lá na Vila Belmiro. Repito, só faltou estender o tapete vermelho para o jogador do Santos. É jogo, galera, e é jogo importante para o Flamengo. Os jogadores têm que entrar com sangue nos olhos, com raiva, a fim de ganhar. Não pode dar mole para o Santos, que deu no primeiro turno.
Então a vida do Felipe Luiz aí nos próximos jogos não será fácil, pelo contrário, ele já tem desfalques importantes, Jorginho, do Pedro, e por falar em Pedro, é o meu próximo assunto aqui. O Pedro, temos atualizações sobre a recuperação dele, ele voltou a treinar no campo, mas sem bola, ele está correndo em volta do campo, lembrando que ele se recupera de uma fratura no antebraço, ele não pode ter contato ainda, então tem todo o cuidado com ele. Ele, enquanto isso, vai trabalhando a parte física, faz bicicleta, treina a parte inferior, musculação, treino de força, corre em volta do campo, e ele está sendo preparado para, quem sabe, ter condição de jogo no dia 29 de novembro, que a gente sabe que é o jogo mais importante do Flamengo no ano, e também um dos mais importantes na história do Flamengo, final de Libertadores. Embora seja comum de 2019 para cá o Flamengo chegar à final dessa competição, a gente sabe que é uma competição que é muito valorizada no cenário sul-americano e dá direito a jogar o Mundial em dezembro. Então é um jogo muito importante, ele está sendo preparado para esse duelo. Agora, gente, opinião. Eu sei que o momento do Flamengo é difícil, eu sei que a expulsão do Gonzalo Plata irritou muita gente, inclusive a mim. Eu sei que o Felipe Luiz não foi bem na entrevista coletiva, merece ser criticado também por algumas decisões, mas chegou o momento do torcedor abraçar a equipe e apoiar, porque se for criticar, vai piorar a situação. A situação do Flamengo é extremamente complicada. Eu espero que, após esse vídeo aqui, o Palmeiras não vença o Santos, porque se o Palmeiras vencer o Santos, olha, complicou demais. Vai ficar com 3 pontos na frente do Flamengo, 2 vitórias a mais, que a gente sabe que é o critério de desempate. Eu não enxergo o Palmeiras perdendo. O Flamengo teria que quebrar uma diferença de 4 pontos. Eu não enxergo o Palmeiras perdendo pontos bobos, e eu também não enxergo o Flamengo vencendo todos os jogos até o fim do Campeonato Brasileiro. Por isso que eu acho que a vida do Flamengo seria muito difícil. Impossível? Não. No futebol, a gente sabe que tudo pode acontecer de verdade. Isso não é uma demagogia, é o que a gente enxerga. Inclusive, esse ano, muita coisa aconteceu que ninguém esperava, mas fica muito difícil. É por isso que eu falo, você, torcedor rubro-negro, que vai ao Maracanã, que não vai, apoie, cara. Porque se não apoiar, a situação vai ficar ainda mais complicada. Inclusive, nesse domingo contra o Santos, ingressos esgotados antes mesmo do duelo do Flamengo com o São Paulo, casa cheia, o Flamengo vem mandando aí, tem o melhor público, tem os 10 melhores públicos do Campeonato Brasileiro como mandante. Então, enfim, você que vai ao Maracanã, apoie, porque se não apoiar, a situação vai ficar ainda mais complicada para Flamengo, Felipe Luiz e jogadores, porque chegou o momento de abraçar, de apoiar. Um jogador errou o passe, não vai, não é para vaiar, apoie do início ao fim, que eu tenho certeza que esse apoio vai fazer a diferença no fim das contas, inclusive já pensando lá na Libertadores. Valeu, galera, tamo junto, um abraço e fui!